Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. A partir do 22. Gênesis, capítulo 32, a partir do 22. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Uau! Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Uau! Fecha teus olhos. Vamos orar. Espírito Santo, fala ao nosso coração nessa noite, segundo a tua palavra e segundo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Tu tens liberdade para trabalhar no nosso meio. No nome de Jesus, amém. Muito bem. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O Senhor não pode abençoar totalmente um homem até que, primeiro, ele o tenha conquistado. Eu vou repetir. O Senhor não pode abençoar totalmente um homem até que primeiro ele o tenha conquistado. O grau da bênção desfrutada por qualquer homem corresponderá exatamente à plenitude da vitória de Deus sobre ele. Eu vou repetir. O Senhor não pode abençoar totalmente um homem até que primeiro ele o tenha conquistado. O grau da bênção desfrutada por qualquer homem corresponderá exatamente à plenitude da vitória de Deus sobre ele. Então vamos lá. Quem disse isso daqui é A.W. Tozer, um homem que eu tenho estudado aí, um homem de Deus. Muito bem, queridos, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Deus não pode abençoar completamente um homem, uma mulher. Por que não? Porque a bênção, ou aquilo que Deus vai fazer na vida dele, é correspondido, ou é correlacionado, na medida em que Deus venceu aquele homem. Na verdade, o texto está dizendo que Deus
só coloca o selo de aprovação dele na vida de um homem e de uma mulher de Deus, quando esse homem e essa mulher estiver completamente rendido ao Senhor. Quando esse homem e essa mulher simplesmente se deixou ser vencido por Deus. E é exatamente disso que eu queria conversar um pouco com os irmãos essa noite. O que é, pastor? Queria falar um pouquinho deste homem chamado Jacó. Uma história maravilhosa, uma história que eu acredito que era uma das mais intrigantes, ou uma das mais intrigantes na Bíblia. Jacó, o filho, um dos filhos de Isaac. Na verdade, eles são gêmeos. Ele tinha um irmão chamado Esaú. Agora, uma das coisas interessantes que nós acabamos de ler é esse encontro de Jacó com um anjo. E a Bíblia diz, e aí eu preciso de contextualizar você um pouquinho para que você possa me entender nessa noite. Jacó, ele nasce, nós vamos começar a história dele lá no capítulo 28, 29, quando a mãe dele está grávida, Rebeca, os dois brigavam, era um casal, eram dois gêmeos, e a Bíblia diz que eles brigavam no ventre, e quando Rebeca diz, olha, eles estão brigando, a Bíblia diz, pastor Azulim, que na verdade o Senhor olha para eles e fala assim, na verdade não são duas crianças, são duas nações que estão aí dentro, e ele diz assim, e o maior servirá ao menor, já denunciando ou apontando qual era o futuro daquelas duas crianças, que então seriam duas nações. E de qual nação que o senhor está falando, pastor? Que duas nações? Judeus e árabes. Agora preste atenção, a Bíblia diz que quando o mais velho, que vem primeiro, Esaú, é um menino forte, cheio de cabelo e ruivo, e quando puxam ele, sai grudado no calcanhar dele, o mais novo, que na ânsia de tentar sair primeiro, e como não era o primeiro, ele sai grudado no calcanhar do irmão, então recebe o nome de Jacó. Muitas vezes nós já aprendemos de que Jacó significa, e eu já disse, suplantador ou enganador. Não, a palavra Jacó não é suplantador, não é enganador. A palavra Jacó significa aquele que pega no calcanhar, ou aquele que agarra no calcanhar. Olha que nome bonito, para você colocar no seu filho, aquele que pega no calcanhar. Pensou? No Tom? Tom não, Dom. Vamos tocar de nome, do Jimmy? No terceiro, sangue de Jesus. Aquele que agarra no calcanhar. Agora preste atenção, diante dessa verdade as crianças crescem. A Bíblia não vai falar a respeito da adolescência dele, ou como foi, mas a Bíblia diz que um então se torna caçador, e um caçador hábil, forte, guerreiro, versado na lança, na flecha, gostava disso, se embrenhava por meio do mato, ou ia atrás das caças. E Jacó, a Bíblia diz, o mais pacato, franzino, sem pelo nenhum. A Bíblia destaca esses detalhes dos dois.
que gostava de ficar em casa, que era um menino da mamãe. João, não. Que era um menino da mamãe, mais tranquilo. Mas a Bíblia diz que esses dois então, muito diferente um do outro, mas que cada um deles tinha um destino. E a Bíblia diz então que um dia, Esaú voltando da caça, ele chega tão faminto, e Jacó tinha acabado de fazer um guisado, e quando ele chega querendo comer o guisado, Jacó, não, põe a mão, é meu. Ele fala, não, me dá, eu estou com fome. Ele fala assim, eu só te dou se você me der o direito, se você me vender o direito da tua primogenitura. Para quem não sabe, naquela época, o primogênito, ele tinha um direito a uma herança dobrada, e como o sistema era patriarcal, pastor Anzolim, o primogênito se tornava então, depois que o pai morria, ele se tornava o senhor de tudo, pastor Ezequiel. Era isso que o direito de primogenitura dava àquele que era primogênito. Quando então Esaú chega todo morto de fome, e aí cuidado você que não consegue controlar o estômago, de repente você vai ter que trocar aí coisa boa por comida. E aí Esaú chega, não me dá, ele fala, só se você me der o direito. Ele fala assim, o que me adianta o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E diz que ele vende por um bocado de guisado. Pastor, por que você está contando isso? Porque já vai mostrando como que Jacó lidava com aquilo que ele queria, como que Jacó se esforçava, como que Jacó era habilidoso, como que ele usava as circunstâncias ao seu favor. E por isso então, ele também leva o nome de suplantador, de enganador, de aproveitador. Aproveitou a fome do irmão para pegar o direito de primogenitura. Aí você vai falar, pastor, mas já não estava profetizado? Estava, mas não era assim que era para acontecer, porque Deus não trabalha dessa forma. Aí, o que acontece? Continua a história dos dois. Agora então, chega a época em que Isaac está para morrer. Ele decide que ele vai abençoar Esaú. E naquele tempo a bênção era para o primogênito. Então Isaac chama Esaú e fala, vai lá, pega uma caça e prepara para mim uma comida bem gostosa e traga que eu vou comer. Porque a Bíblia diz que Isaac gostava da comida que Esaú preparava. Vai lá então, traz a caça e eu vou te abençoar com todo o direito que você tem. A Bíblia diz que a mãe ouve e chama o irmão Jacó e diz assim, fiquei sabendo que o teu pai vai abençoar teu irmão, ele foi caçar, agora então eu quero fazer o seguinte, você vai fazer do jeito que eu estou te dizendo, eu vou preparar, eu vou pegar 2 cabritos, vou mandar matar, eu vou preparar a comida que o seu pai quer, e você vai levar a comida para ele para receber a bênção. Você vai falar, pastor, mas que povo sem vergonha. É, irmão, a coisa era atravessado mesmo. E aí o que aconteceu? A mãe faz exatamente isso, prepara a comida, mas aí Jacó fala assim para a mãe, mãe, não vai dar certo. Por quê? Só um detalhe, Isaac estava avançado em idade, e ele já não enxergava mais, não enxergava nada. A mãe fala, fica tranquilo que eu dou um jeito. Ele falou, mãe, não vai dar certo, Saul é peludo, ele é diferente de mim, meu pai vai saber, em vez de me abençoar, vai me amaldiçoar. Nós vamos dar um jeito. E quando prepara a comida, ela pega então uma pele de animal, coloca nos braços de Jacó, pega a roupa de Esaú com o cheiro dele, faz com que Jacó vista, e Jacó então vai levar ao pai, para que possa então receber a bênção agora, literalmente, de tudo aquilo que ele esperava ser. O pai, quando ouve Jacó dizendo, pai, eu trouxe então o que o senhor pediu, ele diz, mas espera aí, quem é você? Ele diz, sou Esaú. Ele, mas a caça, já caçou? Ele,
pai, Deus abençoou a caça e foi muito rápido. O pai fica meio pensando, mas não está aparecendo Esaú. Vem aqui. Quando ele coloca a mão em Esaú e põe a mão na pele, o engano se estabelece. E ele diz assim: vem aqui. E dá um cheiro nele. Ele diz assim: interessante, os braços e o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quero que você guarde isso. As mãos e o cheiro é de um, mas a voz é de outro. Repete comigo: as mãos e o cheiro são de um, mas a voz é de outro. Mas Isaac não tinha como provar nada, come e coloca as mãos sobre Jacó, achando que era Esaú, e libera toda a bênção que existia, que ele ia ser próspero, que ele ia morar onde havia águas, de que as plantas multiplicariam, os frutos e o gado, e ele liberou de tudo que tinha e mais um pouco. Quando Jacó sai, chega quem? O irmão. Está acompanhando aqui a novelinha? Amém? Você está vendo o irmão chegar, sim ou não? O irmão chega: pai, está aqui a comida que o senhor pediu. Ele: opa, com a barriga cheia. Não, mas eu já comi. Esaú já trouxe. Não, pai. E aí então, o desespero, o engano é revelado, a mentira. Jacó junto com a mãe tinha enganado o pai. Agora então, Esaú grita, berra de desespero: pai, roubaram a minha bênção. Isaac também chora e diz: filho, eu não sabia que não era você, e liberei toda a bênção para Jacó. E aí Esaú diz assim: pai, mas não tem nem um pouquinho, não sobrou nem uma rapa de bênção na panela. E ele diz: não, filho, eu entreguei, foi tudo. Não, pai, ore por mim e me abençoa. Isaac põe as mãos sobre Esaú, em vez de abençoar, quase que o amaldiçoa, dizendo que ele ia ser servo do irmão, de que ia viver pela espada. Sai daí, Saul. Esaú, bravo demais, sai da presença do pai, morto de ódio. Eu vou matar meu irmão. Eu vou matar meu irmão. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Jacó, agora com a bênção, tinha comprado a bênção por um prato de guisado. Agora, junto com a mãe, enganando o pai, recebe a bênção de fato e de verdade. Agora o medo. A mãe ouvindo na boca pequena que o filho dela queria matar o outro filho. Ela diz: vai acontecer uma desgraça. Pega Jacó e fala para ele: vai embora. A mãe volta no pai e fala assim: temos que despedir Jacó. Ele não pode casar com as mulheres daqui, tem que casar lá com uma das mulheres, parente nosso. Então Isaac chama Jacó, libera Jacó para ir embora, fala assim: vai lá buscar na casa do seu tio Labão uma esposa. Jacó então sai rapidinho, com todos esses problemas, com todo esse engano, com toda essa mentira, com todo esse esforço. Jacó, pastor, e que tudo isso tem a ver comigo e com você. Eu e você somos os Jacós de hoje. Existe um pouco de jacosice dentro de mim e dentro de você. Como isso, pastor? A capacidade do engano, muitas vezes do lodo, de
fazer de tudo para ser abençoado, de talvez falar meias verdades, ou mentiras inteiras, de manipular coisas e pessoas, para que aquilo que eu desejo aconteça. Existe sim, meu irmão e minha irmã, muito de Jacó em mim e em você. Agora, o que eu vou continuar aqui narrando, e eu quero que você venha comigo, por favor. Você está aqui, sim ou não? Amém? Vamos voltar para o texto bíblico. Aleluia. Por favor, vamos lá. No capítulo 28. Depois que Jacó apronta tudo isso, o pai despede ele. A Bíblia diz que Esaú fica muito nervoso. E sabe para a casa de quem que Esaú vai, pastor Ezequiel? Pastor Ezequiel sabe, ele é um estudante da Bíblia. Para a casa de Ismael. Quem que era Ismael, pastor Nata? Quem que era Ismael? Lembra de Isaac e Ismael, o rejeitado filho de Agar? Esaú vai para lá. Lembra por que seria duas nações? Porque agora ele vai para a casa do tio e vai derramar toda a amargura, toda a ferida lá para Ismael. Digo eu não, Senhor, Renata. Sabe o que eu acho que Ismael fala, Gi? Aquele povo não presta mesmo. Aquele povo não vale nada. Mandou sua mãe e eu para fora, para o deserto. Jogou a gente para fora de casa. Conheço aquela laia. Sabe, irmão, conversa de família, sabe? Sogra e sogro, cunhado, essas coisas assim, tio. É exatamente isso que acontece. Mas, vamos voltar para Jacó. Quando o Senhor então libera, o pai manda ele embora. Eu quero que você acompanhe comigo do versículo 28, do capítulo 28, do versículo 11 em diante. É muito importante que possamos ver isso. Chegando em determinado, capítulo 28, versículo 11. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar. Quando o sol já se havia posto no horizonte, tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: preste atenção, eu sou Yahvé, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu te dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Uau! Deus chega, aparece para ele num sonho e fala assim para ele: eu sou o Deus do teu avô Abraão, do teu pai Isaque, e eu quero te dizer que o que eu prometi para ele eu vou cumprir. Está vendo essa terra que você está dormindo? Eu vou te dar como herança. Teus descendentes a possuirão. Vocês vão ser numerosos. Eu vou abençoar. Eu vou com você para onde você está indo. Ei, e eu vou te reconduzir para cá. Eu vou te abençoar, Jacó. Eu sou contigo. Uau! Jacó acorda.
E aí, irmão, Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Ele fala: meu Deus, eu acho que eu dormi na janela do céu. Então sentiu medo e exclamou: quão temível este lugar, certamente não é outro, senão Betel, casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se, antes do raio do sol, tomou uma pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé, com um pilar, e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Presta atenção comigo. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Ó Jacó. Pastor, não entendi a tua expressão. Eu vou te explicar. Deus dá um sonho para ele e fala o que, pastor Nato? Eu vou contigo. Eu estou contigo. Essa terra eu vou te dar. Eu vou te guardar. Eu vou e vou voltar com você. Vou te trazer de volta. Vou te abençoar. Pode ficar tranquilo. Aí ele levanta e ele fala o quê? Se Deus for comigo, se Ele me guardar, se Ele me abençoar, se Ele me reconduzir de volta, então Ele é meu Deus. E outra, eu sou tão bom, que tudo que Ele me dá, eu vou dar o dízimo. Jacó entendeu uma coisa, Ramon? Nada. Jacó não entendeu nada. Porque Deus não tinha falado para ele que era para ele fazer voto. Deus não tinha falado para ele que era para ele dar dízimo. Deus não tinha falado para ele que talvez ele ia fazer. Não, Deus chegou sem ele pedir, sem ele merecer. Deus disse: eu vou contigo. A promessa que eu fiz a teu avô, eu vou cumprir. Os teus descendentes serão abençoados. A terra eu vou te dar. Eu vou te guardar para onde você está indo. Eu vou trazer você de volta, porque eu sou Deus. Pastor, e o que tudo isso tem a ver comigo e com você? É porque nós não aprendemos que Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as promessas dEle em você. O que Ele precisa é de nos vencer. O que Ele precisa é que eu e você sejamos rendidos. Não tem nada que eu e você possamos fazer para ajudar Deus. Ele não precisa de ajuda. Você pode falar comigo assim: pastor, mas a Bíblia não diz que antes deles nascerem, Jacó não ia ser maior do que o outro irmão? Sim. Mas a Bíblia não diz que era para Jacó roubar, enganar, mentir, não acreditar e tentar negociar com Deus. A Bíblia não diz nada disso. Por quê? Porque quando Deus fala a respeito de Jacó, Ele já sabia que ia ter o Val de Jaboque. Agora, olhe para mim.
Palavra do Senhor, já é 9:2, Jesus. Palavra do Senhor, em Gálatas 6,14 diz isso: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Existe um lugar, meu irmão, em que a igreja, e quando eu digo igreja, não estou falando instituição, eu estou falando eu e você. Nós precisamos de entender isso de uma forma muito clara, e de uma forma muito viva. Deus precisa de nos vencer. Esse Jacó dentro de mim e de você tem que morrer. Deus tinha prometido. Jacó levanta de novo, achando que ele tinha que fazer. De novo ele está com o mesmo espírito de articulação. De novo ele está querendo vender a sopa. De novo ele está querendo enganar alguém. De novo ele quer conquistar com o seu esforço. De novo ele acha que para as coisas acontecerem precisa da ajuda dele, que se ele não fizer, nada acontece. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje. Por quê, pastor? Porque nós vivemos um tempo de morte na panela. Está um monte de pregador aí, um monte de instrutores da fé. A internet está pesteada disso. As pessoas estão compartilhando de montão mensagens, frases, pensamentos, em que parece até que está certo, em que, quando a Bíblia, pastor Nato, diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua, onde a Bíblia diz, pastor Ezequiel, que quem quer vencer precisa de perder, que quando eu morro é que eu vivo, de que sem ele nada sou e nada posso fazer, de que sem a graça do Todo-Poderoso, sem o poder dele sendo derramado em mim, não há força, na qual Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,15, digno é essa palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, da qual eu sou o principal. Aonde Jesus vem e tira o homem do centro e coloca Deus. Aonde é levantada uma cruz no monte chamado Calvário, e aonde Jesus Cristo morre para salvar o homem dele mesmo, porque um dia lá no Éden, enganado por uma serpente, ele dá um grito de independência, dizendo: eu não preciso de Deus, eu posso ser igual a Ele. Um engano terrível, no qual ele é jogado num ciclo de maldição e de morte, na onde Deus o separa dele, dizendo: você não entendeu. É como se o homem chegasse e tirasse da tomada o fio que alimentava a própria vida, a qual o alimentava. É como se ele fosse uma bateria que é carregada na tomada, e quando ele dá o grito de independência, ele vai lá e tira a tomada de Deus, dizendo: eu sou capaz de viver sem você. Mal ele sabia que a partir disso sua vida seria limitada, e a prova disso é o que nós vivemos milhares e milhares de anos, num ciclo sem fim, na onde o homem nasce e depois ele está no túmulo. Um ciclo onde homens e mulheres nascem
E depois de um tempo eles estão lá no túmulo. É Deus dizendo: sem mim vocês não são ninguém, vocês não podem nada, vocês não conseguem nada. Eu sou a vida, eu sou a luz, vocês precisam de mim. E sabe o que tem hoje? Jimmy, está cheio de gente bem intencionado, mas totalmente fora de Bíblia. Porque hoje eu vejo o homem dizendo: você pode, você tem a força, se você quiser você faz, você é capaz. Não, isso não é cristianismo. Pelo menos não é o meu e não é o da Bíblia. Quando Paulo, passando por uma situação, e a Bíblia diz que nós não sabemos qual era aquele espinho na carne. Alguns diziam que era uma enfermidade nos olhos, outros diziam que era uma perseguição religiosa, mas Paulo chama aquilo de uma afronta direta de Satanás, que vinha e batia na sua face, e a Bíblia diz que por 3 vezes ele pede para que o Senhor o tirasse daquilo, e na terceira vez o Senhor vem e fala para ele: a minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto você é fraco, você vai se tornar forte, porque eu tenho poder para te manter firme, para te manter de pé. Paulo, o evangelho é assim: o homem não é nada, mas comigo ele é tudo. Não é o que eu posso, mas o que Deus pode. Não é o que eu tenho, mas o que Ele tem. Não é minha capacidade de resistir, é minha capacidade de se render. Sabe, irmãos, a cruz ainda continua falando de morte. A mesma cruz que me salvou, pastor Ezequiel, é a cruz que eu tenho que me crucificar nela todo dia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O evangelho continua sendo o evangelho de renúncia. Mas hoje está uma comida misturada, uma morte na panela, pastor Anzolim. É um evangelho que não tem eternidade, João Pedro. É um evangelho onde as pessoas são preparadas para viver tudo aqui na terra, como que se fosse possível viver o que Deus tem para nós na eternidade aqui. Não, meu irmão, aqui é um pouquinho, porque lá a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, face a face, perfeito. E a maior glória que o homem pode ter é conhecer o seu Senhor, o seu Salvador. E vai ter um dia que eu quero ver Ele face a face, eu quero encontrar com o meu Senhor. Ele vai olhar para mim e vai dizer: eu te amo, vem, entra no gozo do teu Senhor. É isso que tem que me impulsionar, é isso que tem que queimar, é isso que tem que me fazer viver. Mas hoje nós temos um evangelho sem cruz, um cristianismo sem o Espírito Santo, e um estilo de vida sem renúncia. Não é o evangelho. Pastor, e por que você está dizendo isso? Porque os Jacó são liberados. Aí Jacó vai para a casa do tio. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão: uma montanha sempre vai encontrar uma maior do que ela. Um enganador encontra um pior do que ele. E ele dá de cara com quem? Com Labão. Aquele era pior do que o próprio sobrinho. Para começar, ele negocia as filhas. Vejo que você é um cara bom para trabalhar. Quer namorar com a minha filha? Quero.
Ele fala, mas Jacó fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele fala, não tem problema, trabalha 7 anos por ela. Eu quero a Raquel. Quem quer a Raquel? O que você quer? Essa daqui, essa bonitona aqui. E a Bíblia diz que ela era bonita de olho, bonita de corpo, um avião. Um Boeing 007. 777, 007 é o agente secreto. Obrigado. Não estou acostumado com Boeing, irmão. Os meus aviões tudo pequenininho. Tá lá o aviãozão, Raquel. Jacó é para falar, eu quero essa daí. Estou apaixonou, irmão. E homem apaixonado, Jesus amado. Só Jesus para dar um jeito nesse trem. Ele olha e fala, eu trabalho 7 anos por ela. Pensou, João? Maurício mandasse trabalhar 7 anos por causa da Júlia? E outros, sem salário ainda. Tá aí uma boa dica, pastor Ezequiel, você que tem 2. Aí, escute. Mas Labão, irmão, repete comigo, Labão. Este não tem jeito. Ele trabalha 7 anos. Prepara uma festa para entregar Raquel. Quem que ele entrega? A filha feia. Tinha a Bete a feia. A Bíblia fala, Lia a feia. O pastor era feia, diz que ela tinha os olhos bagunços. Jacó acha que vai receber Raquel e ganhar Lia. Ele começa a colher o que plantou. A hora que ele acorda, está lá feia. Ele, cara, o que você fez comigo? Eu negociei a Raquel, você me entregou a Lia. Ô pai, é verdade? Ô rapaz do céu. Eu não te contei, aqui primeiro tem que ir a mais velha, para depois ir a mais nova. Mas nós não tínhamos combinado isso, não tem problema. Eu te entrego o produto primeiro e você trabalha mais 7 anos. Bom, já que vai entregar o produto, então tá bom. Ele recebe primeiro e trabalha mais 7. Depois que ele trabalhou mais 7 anos, dá 14. Agora então, ele precisa de chegar e falar, cara, eu preciso de ganhar alguma coisa, que eu não tenho nada. Ele fala, trabalha para mim. E aí ele começa a cuidar das ovelhas. Bom, para resumir a história, ele trabalha 20 anos. E a Bíblia vai dizer que Labão, ele mudou 10 vezes o salário de Jacó. Que ele fez de tudo, e mais um pouco para prejudicar Jacó. E Jacó, só que a única coisa que Jacó não percebeu, Jimmy, é que aquilo que o Senhor prometeu, sem ele ter que fazer voto nenhum, Deus estava cumprindo, sabe por quê? E deixa eu te falar uma coisa extraordinária, irmão, que hoje quando eu li isso, meu coração, Murilo, se encheu de alegria. Sabe quando vem um bálsamo para a sua vida, irmão? Eu vou ter que achar aqui. Você está comigo aqui, meu irmão? Amém? Vamos comigo então. Vamos lá para o capítulo. Aqui. Capítulo 30, quer ver? 31. Aqui, versículo 11 do capítulo 31. Oh, Jesus, me ajuda aqui. Aqui.
capítulo 30. Fica fio, irmão, tá tudo aqui. Deixa eu só achar aqui. Isso faz igual assembleando, vai dar glória a Deus, aleluia. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Aqui, irmãos, 31 diz assim, 3. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viesse ao campo onde ele estava pastoreando seus rebanhos. Assim que elas chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Cada vez que ele prometia: as crias com manchas serão o teu salário, todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava: agora os filhotes que nasceram com liça serão o teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos do nosso pai e os deu a mim. Ora, o que aconteceu, que no tempo em que os animais entravam no cio, ergui os olhos e vi, e o sonho que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e salteados. O anjo de Deus me chamou em sonho: Jacó, ao que prontamente respondi: eis-me aqui. Então ele me revelou: ergue os teus olhos e vê, todos os machos que fecundam o rebanho têm listas, são salpicados ou malhados. Pois eu tenho, aqui irmão, pois eu tenho observado tudo o que Labão está te fazendo. Hoje eu estava lendo isso. E quando eu cheguei nessa parte, meu irmão, parou. Por quê, pastor? Por causa dessa verdade. Independente da jacosice de Jacó, Deus tem um lugar de longanimidade comigo e com você. Deus tem um lugar que Ele não leva em conta as nossas meninices. Ele não leva em conta que a gente se acha, que a gente acha que Ele vai fazer porque eu estou fazendo um voto, que a gente acha que Ele vai fazer se eu fizer também. Mas independente de tudo isso, sabe o que me espanta, Laura? É que quando Deus se revela a ele, Deus vem e fala assim: eu vi tudo, Jacó. Eu vi quando ele mudou o teu salário 10 vezes. Eu vi quando na hora dele entregar Raquel, ele entregou Lia. Eu vi, Jacó,
Eu vi que quando ele prometia os listados, e vinham os listados, ele investia e falava que eram os malhadas. Eu vi tudo isso, Jacó. Eu vi o que estava acontecendo. E aí, meu irmão, Deus falou assim para mim: Cláudio, eu estou vendo. Não importa o que está acontecendo, eu estou vendo. Não importa o que estão falando, eu estou vendo. Não importa o que estão gerando contra você, eu estou vendo. E eu sou contigo, do jeito que eu fui com Jacó. Jacó não tinha entendido sua identidade ainda. Jacó achava que dependia dele, mas o que ele não sabia é que era uma mão invisível que estava sobre ele. Era um Deus todo-poderoso que o guardava. Era um escudo invisível que impedia. Era Deus cuidando daquele que não merecia, mas cumprindo a sua promessa. Quando eu e você entendemos isso, nós vamos dizer o que Paulo disse aos Gálatas: longe de mim me gloriar em alguma coisa, se não for na cruz de Cristo. Longe de mim achar que eu tenho algum valor, se não é olhando para a cruz. Longe de mim achar que eu posso alguma coisa, se não for o meu Senhor. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas sabe o que eu sou tremendamente feliz? É que tem um dia que Deus quer tirar esse Jacó de dentro de nós. E aí chega esse dia, ele tem que ir embora. Com todas as mulheres, todos os filhos, cada mulher trouxe uma concubina. Vou resumir a história, ele vai embora com 11 filhos. Uau! Até que é estéril, é abençoada. Mas agora ele tinha um problema, ele tinha que encontrar com o problema que ele tinha deixado de 20 anos atrás. O que é? Era a ira e a revolta do irmão Esaú. Ele ia voltar para casa, mas o problema estava lá. Você vai voltar para casa, e sabe quem que você vai encontrar lá na sua casa? O problema, falando assim: oi, estou aqui. É por isso que eu vou te dar uma receita para encontrar o problema. Jacó não deixa de ser Jacó. Ele planeja. O que ele planeja, Zecão? Bom, já que eu vou encontrar meu irmão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar pessoas para ir aplacando a ira dele. E vai levando um presente, porque nada como um presentinho para deixar os outros felizes. Não é verdade, irmão? Quando a patroa está brava, você chega com um presentinho com aquela cara lavada, olha meio que eu trouxe para você. Sim ou não? Ela está com vontade de jogar aquele presente na tua cara. Tem umas que não está nem olhando para o cara de raiva. Irmã, libera o perdão aí agora, em nome de Jesus. Eu faço essas brincadeiras para ver o termômetro dos casais. Quando um olha para o outro assim, dá uma risadinha, está tudo bem. Se dá um apertinho na bochecha, hoje tem. Mas quando nem olha do lado, Aí, meu irmão, manda os presentes, manda um grupo, manda outro grupo, manda outro grupo. Mas nada tirava a angústia do coração de Jacó. Ele sabia que tinha algo. Ele não sabia o que, mas tinha algo dentro dele. É uma outra mensagem que eu quero pregar. A voz do Senhor, que não é a voz que está na Bíblia, mas uma voz que comanda tudo. Essa voz então dá um direcionamento para ele. E olha que interessante, meu irmão. A hora de eu encontrar com Deus, nada do que eu tenho tem valor. Porque a Bíblia diz que Jacó faz passar tudo o que ele tinha. Fica ele sozinho. E quando ele se vê sozinho, nesse lugar chamado Val de Jabó, que era um riacho. De repente ele encontra um homem, eu tenho que terminar logo. Ele está no Val de Jaboque.
Ele não sabe por quê, pastor Azulinha, ele mandou todo mundo. Ele está sozinho. Coração angustiado, Isaú vai matar todo mundo. Veio a notícia, tem 400 guerreiros com Isaú. Que Saul fica nessa história? 400 guerreiros com Isaú. Jacó está com medo, ele lembra do prato de lentilha, ele lembra da enganação dos pelos. Ele já mandou presente, mas não sabe se vai dar certo. De repente ele está lá no riacho, pastor Nato. Sabe aqueles dias que a gente fica assim no riacho? Você anda para lá, para cá no quarto, você anda para lá, para cá no gabinete. Tem um negócio te incomodando, você não sabe como resolver, já fez de tudo. E você está procurando alguém, você está procurando alguma coisa para você brigar, você está procurando alguma coisa para fazer. De repente ele está lá e para cá, Maurício. E ele vê a presença de alguém, opa, tem alguém aí. E é o vulto de um homem. E Jacó parte para a briga. Ele é aguerrido, ele é guerreiro, ele nunca fugiu. Ele começa a lutar com esse homem. O texto diz que eles lutam a noite toda. Jacó pega o homem pega Jacó. Uma verdadeira luta de MMA. Segura daqui, segura dali, mas ninguém dá o fight. Ninguém encerra a luta. Vai chegando a alvorada, está amanhecendo. O homem diz, eu preciso ir embora. Ele, não, você não vai. E o homem continua lutando com Jacó. E Jacó libera toda a sua força. Jacó libera tudo aquilo que ele tem. Mas ele não vence o homem. E aí o homem diz assim, você quer saber de uma coisa? Vamos parar com isso. Deus dizendo, cansei de brincar com você. Sabe o que ele faz, pastor Francisco? Ele toca na coxa, na articulação. Só que até chegar isso, pastor Azulim, Jacó discerne que não é um homem, que ele está lutando contra Deus, que é o anjo do Senhor. E quando ele descobre que é o anjo do Senhor, ele fala assim, eu não vou te deixar se você não me abençoar. Agora com a coxa ferida, não pode mais andar do jeito que andou, não pode mais ter a performance como teve. Ele vira para o anjo e fala assim, você precisa de me abençoar, eu não vou te deixar isso se você não me abençoar, eu não vou te deixar isso se você não mudar minha vida, você não vai sair daqui, porque eu não posso sair desse jeito. E ele olha e diz, qual é o teu nome? O nome falava de quem ele era. Eu sou aquele que nasceu agarrado no calcanhar. Eu sou aquele que tem conquistado as coisas ludibriando. Eu sou aquele que tem conquistado a coisa na força do braço. Eu sou aquele que engana quando é preciso. Eu sou aquele que mente quando é necessário. E aí ele fala, tá bom, mas a partir de hoje você não vai ser mais. A partir de hoje você vai deixar de chamar Jacó e vai se chamar Israel. E sabe o que significa Israel? Deus prevalece. Sabe o que Deus estava falando para Jacó? Eu te venci. Quem prevaleceu sou eu. E porque eu prevaleci sobre sua vida, eu vou transformar e vou mudar a tua história. Você deixa de ser Jacó e se torna Israel. Você deixa de ser aquele que vai negociar, que vai fazer do seu jeito e vai deixar que eu prevaleça na sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe que jeito que ele sai, ô Murilo? Nunca mais ele anda do mesmo jeito. Ele saiu marcado. Ele saiu ferido.
Todo mundo que olhava aquele homem sabia que aquele encontro marcou a vida dele para sempre. Ele não ia andar mais do jeito que ele andava. Ele não ia viver mais do jeito que ele vivia. Ele não ia tomar mais as decisões que ele tomava. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. E aquele lugar ele colocou o nome de Peniel. Porque eu vi Deus face a face. E ele prevaleceu. Fica de pé comigo, eu quero orar com você e te despedir.